Uma menina limpava em silêncio o chão do fórum, mas quando o juiz descobriu o motivo, não conseguiu conter as lágrimas. Essa história vai tocar seu coração. Uma garotinha, não mais que 6 anos, esfregava o chão frio de mármore do fórum, seus joelhos avermelhados, pelas horas ajoelhada. O pano em sua mão estava esfarrapado e encharcado com água suja, que deixava rastros. Já passava muito do anoitecer. O prédio estava silencioso, as luzes fracas, mas ela permaneceu esfregando, tremendo ligeiramente a cada movimento. Seu pequeno corpo vestia um suéter grande demais, remendado nos cotovelos e tênis tão gastos que mal se prendiam aos pés. Clara tinha chegado a esse ponto por uma série de circunstâncias que nenhuma criança deveria experimentar. Sua tia Zilda, uma mulher amargurada pelos anos e decepções, havia transformado a menina em sua empregada doméstica pessoal. Todas as noites, depois que o fórum fechava, Clara devia limpar os corredores, organizar o carrinho de limpeza e realizar tarefas que fariam qualquer adulto chorar ao presenciá-las. O mármore sob seus joelhos estava gelado, mas Clara tinha aprendido a não reclamar. As reclamações só traziam mais castigos, mais noites dormindo na lixeira, atrás do prédio, mais palavras cruéis que se cravavam em seu coração como adagas. Suas mãos pequenas, ásperas pelos produtos de limpeza, tremiam não só de frio, mas pelo medo constante de não fazer as coisas suficientemente bem. Se você não terminar antes da meia-noite, vai dormir com os ratos de novo, sua tia havia dito, antes de ir limpar outros andares do prédio. Clara sabia que não era uma ameaça vazia. Já tinha passado muitas noites encolhida entre caixas de papelão molhadas, ouvindo os ruídos estranhos da noite e se perguntando por que sua vida tinha que ser assim. A água do balde estava cada vez mais suja, mas Clara não ousava trocá-la, sem permissão. Sua tia tinha ensinado que os recursos eram preciosos e que uma menina como ela não merecia desperdiçá-los. Cada movimento do pano contra o chão era mecânico, aprendido por repetição forçada, não por escolha. Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre o mármore, misturando-se com a água suja. A solidão do prédio noturno a envolvia como uma manta pesada. Os únicos sons eram o eco de seus movimentos e o gotejar constante de água do pano. Clara tinha aprendido a encontrar consolo nesses momentos de silêncio, onde pelo menos ninguém estava gritando com ela ou lembrando-a do quão inútil ela era. Mas também era nesses momentos que os pensamentos mais sombrios a visitavam, quando ela se perguntava se realmente era tão terrível quanto sua tia dizia. Uma porta bateu com força. "O que você está fazendo aqui?" gritou uma voz grave, aguda e zangada. Era o juiz Rodrigo Santos. Ele tinha voltado para pegar alguns arquivos esquecidos, sem esperar encontrar uma menina trabalhando como uma faxineira no chão do fórum. Seus olhos, acostumados a avaliar situações complexas em sua sala de audiências, imediatamente captaram algo terrivelmente errado na cena diante dele. A imagem dessa pequena figura ajoelhada no chão frio, rodeada de materiais de limpeza, trabalhando, em uma hora em que deveria estar dormindo em uma cama quente, o atingiu como um soco no estômago. Clara se levantou lentamente, ainda segurando o pano sujo. Seus olhos, velhos demais para sua idade, o encararam com uma mistura de medo e resignação. "Estou trabalhando", respondeu em voz baixa, como se fosse a coisa mais natural do mundo que uma menina de 6 anos estivesse esfregando o chão àquela hora. Sua voz tinha uma qualidade oca, vazia, da inocência que deveria caracterizar alguém de sua idade. "Trabalhando? Você é uma criança." Ele disparou sua voz, carregada de descrença e uma crescente indignação. Em todos os seus anos como juiz, ele tinha visto muitas injustiças, mas presenciar diretamente essa exploração de uma menor o encheu de uma raiva que lutava para controlar. "Minha tia diz que se eu trabalhar bastante, ela não vai me colocar para fora de novo", disse a menina com os olhos arregalados, mas a voz plana, como se tivesse repetido aquelas palavras muitas vezes. Havia uma qualidade ensaiada em sua resposta, como se ela tivesse praticado essa explicação para momentos exatamente como este. Seus pequenos ombros encolheram involuntariamente, um gesto defensivo, aprendido por experiência dolorosa.
O juiz franziu a testa, aproximando-se mais. Ele tinha presidido inúmeros casos durante seus 20 anos no fórum, mas algo na maneira como essa menina falava, a aceitação tranquila de sua situação, o perturbou profundamente. Colocar você para fora de novo. Clara assentiu seus pequenos ombros, movendo-se com um gesto que parecia pesado demais para sua estrutura frágil. Na semana passada, ela me fez dormir lá fora na lixeira. Ela diz que eu como uma ratazana, mas limpo como uma lesma. As palavras saíram de sua boca sem emoção, como se estivesse recitando fatos sobre o clima em vez de descrever abuso. Sua capacidade de narrar esses horrores com tal distanciamento emocional falava de um mecanismo de sobrevivência desenvolvido prematuramente. O rosto do juiz empalideceu. Em todos os seus anos vendo casos de guarda e negligência infantil, ele nunca tinha estado tão perto de testemunhar diretamente o sofrimento que normalmente só lia em relatórios legais. A realidade crua da situação, ver essa pequena vítima em pé diante dele, tirou-lhe o fôlego. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0, me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, quem é sua tia? Perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Sua mente já estava processando as implicações legais e sociais do que estava presenciando. Ela limpa aqui à noite. Eu fico no quartinho de guardar coisas, mas só se eu esfregar o chão, organizar o carrinho de limpeza e não reclamar. Clara apontou para uma porta pequena no final do corredor. O juiz seguiu seu olhar e viu um espaço que parecia mais adequado para guardar materiais do que para que um ser humano dormisse. A porta estava entreaberta e ele pôde vislumbrar um pequeno colchão sujo jogado no chão, rodeado de produtos de limpeza e vassouras. Onde estão seus pais? A pergunta saiu mais rude do que ele tinha pretendido, mas a indignação estava crescendo dentro dele como uma maré. Minha mãe foi embora quando eu tinha 4 anos. Minha tia diz que eu fui um erro e que ninguém quer erros. Clara baixou o olhar para o chão enquanto falava, como se admitir isso fosse uma confissão de algum crime que ela tinha cometido. Sua postura corporal encolheu-se ainda mais, fazendo-o parecer ainda menor e mais vulnerável do que já era. As palavras o atingiram como um martelo. A menina, seu nome era Clara, como ele pôde ver em uma etiqueta caseira costurada em seu suéter. Ficou com os ombros tensos, como se esperasse que ele também gritasse. Seus olhos procuraram rapidamente as rotas de fuga, um hábito desenvolvido pela necessidade de escapar quando os adultos se zangavam. Em vez disso, ele se ajoelhou para ficar na altura dos seus olhos. Ele tinha aprendido no fórum que conversas importantes exigiam estar no mesmo nível da pessoa com quem você falava. Era uma técnica que usava com testemunhas jovens, mas nunca tinha sentido tanta urgência em aplicá-la corretamente. Você não merece isso. Mas a tia Zilda diz que sim, murmurou Clara, sua voz mal audível. Diz que eu sou feia lerda e só sirvo para esfregar sujeira porque é isso que eu sou, sujeira. As palavras saíram como se fossem verdades universais que ela havia aceitado completamente. Não havia rebeldia em sua voz, não havia ira, apenas uma resignação devastadora que quebrou algo dentro do coração do juiz. O juiz fechou os olhos, engolindo sua raiva. Ele tinha visto negligência antes, mas experimentá-la em primeira mão era completamente diferente. A maneira casual como Clara repetia esses insultos, como se fossem verdades universais sobre si mesma, partia seu coração de maneiras que ele não sabia serem possíveis. Ele percebeu que estava presenciando não apenas abuso físico, mas uma destruição sistemática do senso de autoestima de uma menina. Clara vai esperar lá fora na minha sala. Agora mesmo. Sua voz era firme, mas gentil, carregada de uma autoridade que ele havia aperfeiçoado em décadas de presidir audiências. Mas eu não terminei o corredor. Se eu não terminar, ela diz que... A voz de Clara quebrou ligeiramente, e o juiz pôde ver o terror genuíno em seus olhos. Suas pequenas mãos tremeram enquanto ela agarrava o pano com mais força, como se fosse um salva-vidas. Você não vai vê-la mais esta noite, é uma promessa. Havia algo em seu tom que convenceu Clara de que ela podia confiar nele, algo que ela não sentia há muito tempo.
Clara obedeceu ainda tremendo, mas algo na voz do juiz lhe disse que ela podia confiar nele. Enquanto caminhava para sua sala, o juiz observou como ela se movia cuidadosamente, como se cada passo fosse calculado, para não incomodar ninguém, para não ocupar muito espaço no mundo. Seus pés pequenos mal faziam barulho contra o mármore, um hábito aprendido de anos tentando ser invisível. Naquela noite, o juiz fez ligações que mudariam o curso de 2 vidas para sempre. Serviços sociais. O administrador do fórum. Sua mente legal treinada para processar informações complexas, rapidamente, já estava formulando um plano. Mas seu coração, normalmente protegido por anos de objetividade profissional, estava completamente exposto à dor dessa situação. Quando finalmente localizou a tia Zilda no 5º andar, a confrontação foi breve, mas intensa. A mulher, uma figura curvada com olhos duros e linhas de amargura gravadas profundamente em seu rosto, inicialmente tentou justificar suas ações. Essa menina precisa de disciplina. Ela não sabe o que é trabalhar pelo seu lugar no mundo. É uma menina de 6 anos, respondeu o juiz, sua voz controlada, mas cheia de uma autoridade que ele havia aperfeiçoado em décadas de presidir audiências. O lugar dela no mundo é ser protegida, educada e amada. Amor não paga as contas. Essa menina come, não come. Tem um teto, não tem mais do que muitos têm. Zilda cruzou os braços defensivamente, seu rosto endurecendo ainda mais. Era evidente que ela havia racionalizado suas ações durante tanto tempo que genuinamente acreditava que estava fazendo um favor a Clara. O juiz percebeu que estava diante de uma pessoa cuja compreensão básica da responsabilidade para com as crianças estava fundamentalmente distorcida. Não havia ponto de negociação aqui, não havia terreno comum a ser encontrado. A conversa que se seguiu foi tensa e reveladora, mostrando anos de ressentimento e uma mentalidade tóxica que havia transformado Clara em uma bode expiatório para as frustrações de sua tia. Na manhã seguinte, Clara sentou-se à mesa do café da manhã olhando com incredulidade para um prato de ovos mexidos e torradas. No começo, ela não tocou na comida como se fosse uma armadilha elaborada ou um sonho, do qual ela logo acordaria. Seus olhos moviam-se nervosamente entre a comida e o juiz procurando algum sinal de que isso era um truque, que logo viria o castigo. "Isso é só para mim?" perguntou sua voz embargada. A pergunta era tão simples, mas revelava a profundidade da privação que ela havia experimentado. A ideia de que a comida pudesse ser apreciada sem ter que ganhá-la primeiro era completamente estranha para ela. "Sim, Clara. Para você." O juiz manteve sua voz calma e reconfortante, embora por dentro estivesse lutando contra uma onda de emoções ao ver a surpresa genuína da menina diante desse ato básico de cuidado. Seus olhos se encheram de lágrimas. A tia Zilda diz que comida é para pessoas que não são um peso. As palavras saíram como uma confissão, como se admitir isso fosse revelar algum segredo vergonhoso sobre si mesma. "Não, Clara", disse firmemente. "Você não é um peso. Você é uma menina pequena." Observou enquanto Clara dava pequenas mordidas, saboreando cada uma como se fosse a última que pudesse ter. Havia algo profundamente perturbador na maneira como ela parecia surpresa por cada gesto básico de cuidado e humanidade. Durante os dias seguintes, a verdade se desenrolou como um novelo complexo de abuso e negligência que havia durado anos. Clara havia sido explorada, abusada emocional e fisicamente e mantida fora da escola. Sua tia muitas vezes a trancava no depósito do zelador por horas se ela fizesse muito barulho. Uma vez, quando Clara derramou solução de limpeza, a mulher a empurrou dentro de um balde de esfregão e a chamou de pirralha inútil. Clara repetia essas histórias não com raiva, mas com resignação, como se acreditasse que essa era simplesmente a vida destinada para alguém como ela. O juiz começou a entender que o dano mais profundo não eram as feridas físicas que na maioria das vezes haviam sarado, mas a maneira como Clara havia internalizado essas mensagens sobre seu próprio valor. Cada insulto, cada momento de crueldade havia sido como uma gota de veneno, que lentamente havia infectado seu senso de identidade.
O processo de estabelecer a guarda provisória foi complicado, mas urgente. O juiz usou todas as suas conexões e experiência legal para acelerar um processo que normalmente levaria semanas. Cada hora que Clara permanecesse naquela situação era uma hora a mais. Durante aquelas primeiras noites na casa do juiz, Clara teve problemas terríveis para dormir. O conceito de segurança era tão estranho para ela que seu corpo não sabia como relaxar. Uma noite o juiz a encontrou encolhida no chão ao lado de sua cama, tremendo ligeiramente mesmo no calor da casa. "Pode dormir na cama", ele disse suavemente, seu coração se partindo, ao ver que mesmo na segurança de sua casa, Clara não se permitia as comodidades básicas. Tinha medo de sujar. A tia Zilda dizia que crianças sujas não merecem lençóis. A explicação saiu em um sussurro, como se admitir isso fosse revelar algum segredo terrível sobre si mesma. Mas havia algo mais poderoso crescendo sob a superfície, que segredo Clara guardava, que poderia mudar tudo o que eles pensavam saber. Sobre sua situação, ele a levou para a cama e sentou-se ao lado dela até que ela adormeceu. Naquela noite, o juiz não dormiu nada, processando a profundidade do condicionamento psicológico que essa menina havia experimentado. Ele se perguntava quantas outras vítimas, como Clara, existiam no mundo invisíveis e sofrendo em silêncio. Os primeiros dias foram uma série de pequenas descobertas dolorosas que revelavam a extensão do dano psicológico. Clara pedia permissão para usar o banheiro, para beber água, para sentar-se nos móveis. Quando o juiz disse que ela podia assistir televisão, ela sentou-se no chão em frente ao sofá, até que ele a convidou especificamente para sentar nos estofados. "Posso realmente sentar aqui?", perguntou, seus olhos buscando algum truque, alguma armadilha escondida. A desconfiança estava tão profundamente enraizada que cada gesto de bondade era recebido com suspeita. "Clara, esta é sua casa agora. Você pode sentar onde se sentir confortável." O juiz escolheu suas palavras cuidadosamente, sabendo que cada uma seria analisada e lembrada por essa menina, que havia aprendido que as palavras dos adultos muitas vezes vinham com condições ocultas. A palavra casa pareceu confundi-la. Ela a provou em sua boca como se fosse uma língua estrangeira. Casa. Havia uma qualidade de assombro em sua voz, como se o conceito fosse completamente abstrato para ela. "Sim, um lugar onde você pertence, onde você é querida, onde você não precisa ganhar seu lugar todos os dias." Estas palavras se tornaram um mantra que ela repetiria muitas vezes durante as semanas seguintes, cada repetição destinada a plantar sementes de autoestima no coração machucado de Clara. O processo de investigação oficial começou quando a tia de Clara apresentou uma queixa contra ele, afirmando que ele havia sequestrado a menina. Um assistente social chegou para avaliar a situação e Clara se agarrou ao lado do juiz durante toda a entrevista, seus pequenos dedos agarrando o tecido de sua camisa como se fosse um salva-vidas. "Não quero voltar", sussurrou durante a entrevista, sua voz mal audível, mas carregada de terror genuíno. "Ela diz que eu tenho sangue de barata e que ninguém vai me amar jamais." "Você é amada", disse o juiz, sua voz embargada pela primeira vez desde que se conheceram. "E eu nunca vou deixar que te machuquem outra vez." Era uma promessa que ele faria de tudo para cumprir, não importando os obstáculos legais que pudessem surgir. Durante a investigação, Clara disse ao assistente social algo que ficaria com o juiz para sempre. "Eu gosto de estar aqui. Ele lê histórias para mim. Nunca grita. Ele me deixa rir." A simplicidade de suas necessidades, a maneira como ela valorizava gestos tão básicos como a leitura noturna e a ausência de gritos, revelava o quão privada ela tinha sido da normalidade. "Você quer ficar com ele?", perguntou o assistente social, documentando cuidadosamente cada palavra para seu relatório. "Sim", disse Clara firmemente, com mais convicção do que ela havia mostrado sobre qualquer coisa desde que chegou. "Porque aqui eu posso ser uma menina de verdade. Não lixo, não uma ratazana, só Clara." O assistente social, um homem experiente que tinha visto muitos casos difíceis durante seus 15 anos de atuação, escreveu em seu relatório que raramente havia visto uma transformação tão clara em uma criança em tão pouco tempo.
A diferença entre a menina assustada e resignada, que ele havia conhecido nos relatórios iniciais, e a que agora falava com crescente confiança, era notável e documentada meticulosamente. Eventualmente, depois de semanas de investigações, audiências e burocracia, o tribunal concedeu a guarda provisória ao juiz. Foi um momento de celebração silenciosa, mas ambos sabiam que os desafios reais apenas estavam começando. Curar o dano de anos não aconteceria de uma hora para outra. Mas a paz durou pouco, quando apareceu uma complicação que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Sua mãe biológica, Helena Morales, ausente por anos e recentemente recuperada da dependência de drogas, reapareceu em suas vidas como uma tempestade inesperada. Ela tinha estado em reabilitação durante os últimos 2 anos e, de acordo com os relatórios oficiais, tinha conseguido se manter sóbria durante 8 meses consecutivos. Sua aparição representava tanto uma oportunidade quanto uma ameaça para a estabilidade que Clara havia começado a construir. Clara foi informada de que a conheceria em um parque, uma reunião supervisionada, que havia sido cuidadosamente organizada pelos serviços sociais para avaliar a possibilidade de reunificação familiar. A preparação para esse encontro foi intensa e emocional para todos os envolvidos. Antes de partir para o parque, Clara se virou para o juiz com uma pergunta que havia estado corroendo seu coração por dias. Se ela quiser me levar de volta, eu tenho que ir. Ele se abaixou para ficar na altura dos seus olhos, um gesto que ele tinha aprendido ser crucial para se comunicar verdadeiramente com Clara. Não se não for o melhor para você. Mas ambos sabiam que a realidade legal era mais complicada do que essa resposta simples. A reunião no parque foi dolorosa de presenciar. Helena Morales era uma mulher magra na casa dos 30, com sinais evidentes de anos difíceis marcados em seu rosto, mas também com olhos que mostravam uma clareza que havia estado ausente durante os anos de sua dependência. Ela tentava desesperadamente se desculpar, mas Clara manteve distância física e emocional, sua linguagem corporal falando mais alto que qualquer palavra. Era evidente que Clara tinha aprendido a se proteger emocionalmente de maneiras que nenhuma criança deveria precisar. Cada gesto de Helena em direção à aproximação era recebido com um passo para trás. Cada tentativa de contato físico era evitada com a prática de alguém que havia aprendido que os adultos podiam machucar. Você me esqueceu, disse Clara, sua voz pequena, mas firme, cortando as desculpas elaboradas de Helena. Você me deixou com alguém que dizia que eu não merecia estar viva. As palavras eram simples, mas cortaram fundo. Helena percebeu que as desculpas não podiam desfazer anos de abandono, anos de permitir que sua filha fosse abusada, enquanto ela lutava com seus próprios demônios. Suas lágrimas eram genuínas, mas Clara tinha aprendido a não confiar nas lágrimas dos adultos. Eu estava doente, Clara. As drogas. Eu não era eu mesma. Helena tentou explicar, mas mesmo enquanto falava, percebia o quão inadequadas eram suas explicações diante do sofrimento que sua filha havia experimentado. Ainda assim você me deixou. Clara pronunciou essas 4 palavras com uma simplicidade devastadora que continha anos de dor e abandono. Você já conheceu alguém que teve que reconstruir a confiança do zero depois de ter sido abandonado? Compartilhe sua experiência nos comentários. O processo de reconexão entre Clara e Helena foi lento, doloroso e cheio de recuos. Levou muitas visitas, supervisionadas, lágrimas de ambas as partes e conversas honestas, facilitadas por terapeutas especializados em reunificação familiar. Clara eventualmente começou a perdoar, não esquecer, mas perdoar. Era um processo que exigiu uma maturidade emocional extraordinária de uma menina tão jovem. Durante essas sessões de terapia, Clara aprendeu a expressar sua raiva de maneiras saudáveis, algo que nunca tinha conseguido fazer com a tia Zilda. Gritou, chorou e finalmente conseguiu dizer a Helena exatamente como se sentia durante todos aqueles anos de abandono. Helena, por sua vez, teve que enfrentar as consequências completas de suas decisões, não só em termos do que havia feito a Clara, mas de como suas ações tinham permitido que outros a machucassem.
Clara escolheu ficar com o juiz como seu guardião principal, mas gradualmente aceitou Helena em sua vida como uma figura materna de apoio. Era um acordo complicado, mas funcional, que reconhecia tanto as necessidades de Clara quanto os direitos de Helena como mãe biológica, que tinha trabalhado duro para se recuperar. O processo de cura não foi linear. Havia dias ruins onde Clara recaía em velhos padrões de comportamento, dias onde pedia desculpas por existir ou pedia permissão para necessidades básicas. Mas também havia bons dias, onde ria sem olhar por cima do ombro, onde fazia perguntas sobre o mundo com a curiosidade natural de uma menina de sua idade. O juiz aprendeu tanto quanto ensinou durante esse processo. Aprendeu que a paciência não era apenas uma virtude, mas uma necessidade absoluta quando se trabalhava com trauma infantil. Aprendeu que o amor não era apenas um sentimento, mas uma série de ações consistentes e confiáveis, repetidas dia após dia. Mais importante, aprendeu que curar alguém que havia sido tão profundamente ferido exigia não só bondade, mas uma determinação férrea de nunca desistir mesmo nos dias mais difíceis. Houve momentos específicos que ficaram gravados em sua memória para sempre. A primeira vez que Clara pediu um abraço, em vez de simplesmente aceitar um. A primeira vez que expressou uma preferência sobre o que queria para o jantar. A primeira vez que riu tanto que doeu a barriga. Cada um desses momentos era precioso não só por sua beleza inerente, mas porque representavam vitórias sobre o trauma evidência de que o espírito humano podia se curar, mesmo depois do dano mais severo. O juiz matriculou Clara na escola, onde, inicialmente, ela lutou tanto academicamente quanto socialmente. Tinha perdido anos cruciais de educação e socialização, mas as professoras informadas sobre sua situação pelos assistentes sociais trabalharam pacientemente com ela. A professora de Clara, Dona Garcia, tornou-se outra figura de apoio importante, ajudando-a não só com os estudos, mas com as habilidades sociais básicas que nunca tinha tido a oportunidade de desenvolver. Lentamente, Clara começou a florescer nesse ambiente de apoio. Descobriu que tinha um talento natural para a arte e a escrita, expressando-se através de desenhos coloridos e pequenas histórias que, gradualmente, se tornaram mais alegres e esperançosas. Seus primeiros desenhos tinham sido escuros, cheios de figuras pequenas e ameaçadoras, mas com o tempo se encheram de cores vibrantes, casas com jardins e famílias sorrindo. Uma noite, vários meses depois de começar a viver com o juiz Clarabis, encolheu no sofá depois da leitura e perguntou algo que tinha guardado dentro por semanas. Você acha que eu ainda sou lixo por dentro? A pergunta o atingiu como um soco físico. Ele percebeu que, apesar de todos os progressos visíveis, Clara ainda carregava aquelas vozes cruéis em sua cabeça, ainda lutava contra anos de condicionamento psicológico que lhe diziam que era indigna de amor e cuidado. Não, meu amor, disse, abraçando-a forte contra seu peito. Você é luz, você é esperança, você é a razão pela qual eu aprendi a ser pai. Suas palavras não eram apenas consolo, eram a verdade mais profunda que ele havia descoberto sobre si mesmo durante esta jornada. Clara pressionou sua cabeça contra seu peito, ouvindo a batida constante de seu coração. Era um som que ela tinha aprendido a associar com segurança, com estar em casa de verdade. Então eu vou tentar acreditar nisso também. E, gradualmente, dia após dia ela o fez. Clara começou a reconstruir seu senso de si mesma, desde os alicerces como um arquiteto cuidadoso, construindo sobre um terreno que havia sido limpo de entulho tóxico. Começou a fazer perguntas sobre o mundo, a expressar preferências sobre comida e atividades a mostrar a personalidade brilhante e curiosa que havia estado escondida sob anos de sobrevivência. Mas havia algo mais se desenvolvendo em Clara que ninguém havia antecipado completamente. Durante aqueles meses de cura, ela tinha começado a escrever de maneira mais séria e estruturada. No começo, eram apenas desenhos simples com palavras rabiscadas, mas gradualmente se tornaram histórias sobre uma menina corajosa que ajudava outras crianças perdidas. O juiz tinha encontrado aqueles cadernos escondidos sob sua cama e tinha
ficado maravilhado com a profundidade emocional e a sabedoria que mostravam. Clara, ele disse uma tarde, enquanto revisavam seus escritos juntos. Eu acho que você tem um dom especial para contar histórias que podem ajudar outras crianças. Havia algo em seus escritos que transcendia sua idade, uma compreensão do sofrimento e da esperança que só podia vir de alguém que havia experimentado ambos intensamente. Seus olhos se iluminaram com uma luz que ele nunca tinha visto antes. Você realmente acha isso? Eu acho completamente. E eu acho que algum dia suas histórias poderiam ser exatamente o que outra criança precisa ouvir para saber que não está sozinha. Essa conversa plantou uma semente que cresceria durante os anos seguintes, transformando a dor de Clara em propósito. Mas então chegou o momento que ninguém esperava, uma reviravolta que revelaria uma verdade que mudaria a perspectiva de todos sobre a história de Clara. Meses depois, em sua audiência judicial final para formalizar a adoção, quando foi perguntado se desejava ser adotada, oficialmente Clara disse algo que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Ele me encontrou em um chão sujo, mas nunca me olhou como se eu fosse suja. Ele me olhou como se eu importasse. O juiz chorou, então lágrimas que ele tinha contido durante meses para manter a compostura profissional. Cada pessoa na sala do fórum também chorou. Havia algo na simplicidade e na honestidade de suas palavras que capturava não só sua história individual, mas algo universal sobre a dignidade humana e o poder transformador do amor incondicional. Mas havia uma surpresa final esperando. Enquanto o juiz e Clara saíam do fórum de mãos dadas agora oficialmente, pai e filha, Clara parou no lugar exato onde estava limpando naquela primeira noite. Mas em vez da dor que ele esperava ver em seu rosto, ele viu algo completamente diferente. Sabe o que é mais incrível de tudo isso? Disse Clara, olhando ao redor do fórum onde tudo tinha começado, sua voz agora cheia de uma confiança que ela vinha construindo há meses. O que, meu amor? Perguntou o juiz, notando algo diferente em seu tom, algo que ele não tinha ouvido antes. Se alguém tivesse me dito naquela noite que um dia eu estaria aqui, não só como sua filha, mas sabendo que quero ajudar outras crianças como eu nunca teria acreditado. Mas aqui estou. Clara olhou para cima com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. E sabe de uma coisa? Eu encontrei algo naquela noite que eu perdi quando éramos bebês. O juiz parou confuso. Como assim? Pai, disse Clara usando a palavra, que nunca perdia seu poder de emocioná-lo. Tem algo que eu nunca te contei porque eu não sabia como. Aquela noite, quando você me encontrou, não foi a primeira vez que eu te vi. O coração do juiz acelerou. O que você quer dizer? Clara respirou fundo, preparando-se para revelar algo que guardava, desde que sua memória havia começado a clarear durante a terapia. Anos atrás, quando eu era bem pequena, antes da mamãe ir embora, ela me levou uma vez a este fórum. Tinha um caso sobre guarda e você era o juiz. Eu tinha talvez 3 anos. O juiz sentiu que o mundo parou ao seu redor. Clara, você foi gentil comigo naquele dia. Quando a mamãe estava chorando na sala, você saiu da sua cadeira alta e me deu um pequeno brinquedo da sua mesa. Era um pequeno martelo de madeira. Você me disse que meninas pequenas também poderiam ser juízas um dia. Clara sorriu através das lágrimas que começaram a se formar em seus olhos. Durante todos aqueles anos horríveis com a tia Zilda, eu guardei aquele brinquedo escondido. Era a única coisa que me lembrava que alguém tinha sido gentil comigo. O juiz ficou sem fôlego. Vagamente ele se lembrava daquele dia anos atrás, um caso difícil de guarda, onde uma mãe jovem estava perdendo sua filha por causa de problemas, com drogas. Ele se lembrava de uma menina pequena na sala assustada e confusa, e seu impulso de fazer qualquer coisa para consolá-la. Quando você me encontrou naquela noite limpando, continuou Clara, no começo eu não te reconheci porque eu estava com tanto medo, mas depois, quando você foi gentil comigo outra vez, algo dentro de mim se lembrou, e eu pensei que talvez não fosse coincidência. Clara, sussurrou o juiz, sua voz embargada pela emoção, eu não sabia. Por isso eu sabia que podia confiar em você, porque você já tinha sido gentil comigo antes, quando ninguém mais era. Clara se aproximou e o abraçou forte.
Eu acho que estávamos destinados a ser família. Eu acho que naquele primeiro dia, quando você me deu aquele brinquedo, você já estava plantando a semente para me salvar depois. O juiz se ajoelhou e a abraçou, seu coração sobrecarregado pela revelação de que seu ato de bondade, aparentemente pequeno anos atrás, tinha plantado uma semente de esperança que havia sustentado Clara durante seus anos mais sombrios. Você ainda tem o brinquedo. Clara assentiu, colocando a mão no bolso e tirando um pequeno martelo de madeira gasto por anos de ser agarrado por mãos pequenas durante momentos de medo e desespero. Eu sempre levei comigo. Mesmo quando a tia Zilda me tirava tudo, eu conseguia esconder isso. Me lembrava que havia bondade no mundo. Olhando para aquele pequeno brinquedo, o juiz percebeu algo profundo sobre o poder dos atos de bondade, mesmo os menores. Nunca tinha sabido que aquele momento de compaixão espontânea tinha sido um salva-vidas para uma menina pequena, mantendo-a conectada à esperança durante anos de abuso. Clara, disse sua voz cheia de admiração e gratidão, você me ensinou mais sobre o valor da bondade do que eu jamais ensinei a você. Mas, pai, disse Clara olhando para ele com uma sabedoria que ultrapassava seus anos, agora eu entendo por que tudo isso aconteceu. Não foi só para você me salvar, foi para que eu aprendesse o que é se sentir perdida, para que um dia eu possa ajudar outras crianças perdidas a encontrar o seu caminho para casa. Estas palavras marcaram o verdadeiro começo da missão de vida de Clara. Com o apoio incondicional de seu pai adotivo, ela começou a desenvolver o que se tornaria um programa revolucionário para identificar e ajudar crianças em situações de exploração. Anos mais tarde, quando Clara já era uma jovem estudante de serviço social, ela voltou ao fórum onde tudo tinha começado. Desta vez, ela não estava esfregando o chão, mas apresentando um programa que ela havia desenvolvido para ajudar crianças em situações semelhantes à sua. O auditório estava cheio de juízes, assistentes sociais, defensores de crianças e pessoal da limpeza, todos unidos pelo mesmo objetivo de proteger os mais vulneráveis. Meu nome é Clara Santos, disse, dirigindo-se à audiência com uma confiança que tinha levado anos para desenvolver. E eu quero contar para vocês sobre a noite em que um homem me encontrou limpando este chão e decidiu que a minha vida valia a pena ser salva. Mas mais importante, eu quero contar para vocês sobre o programa que nós desenvolvemos, para garantir que nenhuma outra criança tenha que passar pelo que eu passei. O programa que ela havia desenvolvido se chamava Mãos Pequenas Corações Gigantes, e seu objetivo era treinar o pessoal da limpeza, os guardas de segurança e os trabalhadores noturnos em como identificar sinais de exploração infantil. Ela tinha estudado casos semelhantes ao seu e percebido que havia padrões identificáveis, sinais de alerta, que poderiam ajudar a intervir antes que o dano fosse tão severo. Cada criança merece ser vista como mais do que suas circunstâncias, explicou a audiência. Cada criança merece que alguém se ajoelhe na sua altura e diga que ela importa. Mas mais que isso, nós precisamos de sistemas que tornem mais fácil para os adultos cuidadosos agirem quando virem algo preocupante. Sua apresentação incluía estatísticas devastadoras sobre o trabalho infantil e a exploração, mas também histórias de esperança de crianças que tinham sido salvas através da intervenção precoce. Ela tinha trabalhado incansavelmente durante anos para desenvolver este programa, impulsionada pela memória de sua própria experiência e pela determinação de que nenhuma outra criança tivesse que sofrer em silêncio. O juiz, agora com cabelos grisalhos, mas olhos tão brilhantes como sempre, sentou-se na primeira fila, seu coração inchando de orgulho. A menina assustada que ele tinha encontrado naquela noite tinha se tornado uma força poderosa para o bem no mundo, usando sua experiência não como uma cicatriz, mas como uma ferramenta para curar outros. Depois de sua apresentação, Clara se aproximou dele. Pai, disse, tem mais uma coisa que eu quero fazer. O que é, meu amor? Quero garantir que toda criança que limpa chão depois que os adultos vão para casa saiba que tem alguém procurando por ela. Quero criar um sistema onde essas crianças possam ser encontradas e ajudadas antes que passem anos sofrendo como eu.
Sua visão era ambiciosa, mas prática. Queria estabelecer uma rede nacional de vigilância que incluísse não só assistentes, sociais e oficiais da lei, mas também as pessoas que trabalhavam durante as horas noturnas e que tinham mais chances de encontrar situações como a dela. Queria criar linhas telefônicas diretas e sistemas de denúncia que facilitassem a intervenção dos adultos quando vissem algo preocupante. É um projeto grande, admitiu Clara, mas eu acho que se pudermos salvar mesmo que seja uma criança, do que eu vivi vai valer a pena cada esforço. O juiz sorriu vendo nela não só a filha que tinha criado, mas a líder em que ela tinha se tornado. Clara, quando eu te encontrei naquela noite, eu achei que estava te salvando, mas eu acho que você me salvou também. Como assim? Perguntou, embora suspeitasse da resposta. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é só um sentimento. É uma decisão que você faz todos os dias. É escolher ver o valor em alguém mesmo quando ela não consegue ver em si mesma. Você me ensinou que ser pai não é sobre sangue, mas sobre compromisso. Clara abraçou seu pai, sentindo o círculo completo de sua história. Ela tinha começado neste prédio como uma vítima, mas estava retornando como uma defensora. A dor que uma vez tinha definido sua existência agora alimentava sua paixão por proteger outros. O programa Mãos Pequenas Corações Gigantes foi implementado gradualmente em tribunais e prédios governamentais por toda a região. Clara trabalhou incansavelmente para treinar, viajando por diferentes cidades para ensinar aos trabalhadores noturnos sobre os sinais de alerta de exploração infantil. Cada apresentação que fazia incluía sua própria história não para buscar simpatia, mas para mostrar que a recuperação era possível e que cada intervenção podia mudar uma vida para sempre. Durante uma dessas viagens, Clara conheceu outra criança em uma situação semelhante à sua. Chamava-se Miguel, tinha 7 anos e havia sido encontrado limpando escritórios altas horas da noite. Quando Clara o conheceu no centro de assistência social, ela viu em seus olhos o mesmo terror e resignação que ela tinha carregado anos atrás. Olá, Miguel, disse Clara, ajoelhando-se para ficar na altura dele, exatamente como seu pai tinha feito. Com ela. Eu sou a Clara. Posso te contar uma história? Miguel assentiu timidamente, agarrando-se a um pequeno pano sujo que ele estava usando para limpar. Clara contou sua história, adaptando-a para a idade de Miguel, focando na esperança e na transformação mais do que nos detalhes mais duros do abuso. Falou sobre como tinha encontrado uma família de verdade, sobre como tinha aprendido que merecia amor e cuidado, e sobre como agora ajudava outras crianças como ele. De verdade? Perguntou Miguel, seus olhos brilhando com a primeira faísca de esperança que ele tinha mostrado, desde que tinha sido resgatado. De verdade, confirmou Clara. E sabe de uma coisa, você também merece. Você merece ser protegido, merece ir para a escola, merece rir e brincar como qualquer outra criança. Trabalhar com Miguel e outras crianças como ele se tornou uma parte central do trabalho de Clara. Ela percebeu que sua experiência pessoal a tornava unicamente capaz de se conectar com essas crianças de maneiras que outros profissionais, por mais bem treinados que estivessem, não podiam. Com o tempo, Clara desenvolveu o que ficou conhecido como o Protocolo Santos, um conjunto de diretrizes específicas para ajudar crianças que tinham sido exploradas a fazer a transição para situações seguras. O protocolo enfatizava a importância da paciência, da consistência e do reconhecimento de que a cura era um processo longo, que exigia apoio contínuo. O sucesso do programa começou a atrair atenção nacional. Clara foi convidada para falar em conferências, para escrever artigos para revistas profissionais e, eventualmente, para testemunhar perante o Congresso sobre a necessidade de melhor proteção para crianças vulneráveis. Durante uma dessas aparições televisivas, Clara disse algo que se tornou viral nas redes sociais. Cada criança que encontramos limpando o chão quando deveria estar dormindo é uma falha de todos nós como sociedade. Mas cada criança que salvamos é uma vitória do que podemos alcançar quando decidimos que nenhuma criança é invisível.
O impacto de seu trabalho se estendeu muito além do que qualquer um havia imaginado. Seu programa foi adotado em dezenas de cidades e as histórias de crianças salvas começaram a chegar regularmente. Cada carta, cada telefonema de um assistente social, relatando outro resgate bem-sucedido, era uma validação de que o sofrimento de Clara havia tido um propósito maior. Uma noite, vários anos depois de começar seu trabalho, Clara estava revisando relatórios de casos recentes quando encontrou uma carta que a fez parar. Era de uma menina de 8 anos, chamada Sofia, que tinha sido encontrada trabalhando em um restaurante depois do horário de fechamento. A carta dizia simplesmente: "Obrigada por me ensinar que eu não sou lixo. Agora eu sei que sou uma menina de verdade." Clara levou a carta para seu pai, agora aposentado, mas ainda seu conselheiro mais confiável. "Olha isso, pai", disse, seus olhos cheios de lágrimas de alegria. O juiz leu a carta e sorriu. "Sabe o que é mais bonito nisso?" "O quê?" "Que essa menina nunca vai saber seu nome, mas você mudou a vida dela para sempre. É assim que a bondade se espalha no mundo de uma pessoa para outra, criando ondas que chegam mais longe do que podemos ver." Naquele momento, Clara entendeu completamente a magnitude do que eles tinham alcançado juntos. Sua história não era apenas sobre uma menina que tinha sido salva, mas sobre como aquele ato de salvação tinha criado uma cadeia de resgates que continuaria muito depois que ela não estivesse mais presente. Mas havia uma última surpresa esperando. Durante o 10º aniversário do programa Mãos Pequenas, Corações Gigantes, uma celebração especial foi organizada no mesmo fórum onde tudo tinha começado. Clara havia convidado todas as pessoas que tinham feito parte de sua jornada, assistentes sociais, professoras, terapeutas e especialmente algumas das crianças que tinham sido ajudadas pelo programa. Enquanto Clara se preparava para fazer seu discurso de aniversário, sua assistente se aproximou com um sorriso misterioso. "Clara, tem alguém aqui que quer te conhecer." Clara se virou e viu uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, com um bebê no colo. A mulher se aproximou timidamente. "Clara Santos?" perguntou a mulher. "Sim, sou eu. Meu nome é Ana. Eu fui uma das primeiras crianças salvas pelo seu programa há 8 anos. Eu tinha 9 anos e estava trabalhando em um hotel limpando quartos." Ana fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Eu queria que você conhecesse minha filha Esperança. Eu coloquei esse nome nela porque foi isso que você me deu, esperança." Clara ficou sem palavras. Ela tinha acompanhado muitos dos casos do seu programa, mas tinha perdido contato com algumas das primeiras crianças salvas. Ver Ana agora como uma mãe jovem e bem-sucedida foi uma validação mais poderosa de seu trabalho do que ela esperava. "Ana", disse Clara, pegando as mãos da jovem, "me conte sua história." Ana explicou como, depois de ser resgatada, tinha sido colocada com uma família adotiva amorosa. Ela tinha terminado o ensino médio, tinha ido para a faculdade com uma bolsa e agora trabalhava como conselheira em um centro comunitário ajudando famílias em crise. "Mas o mais importante", disse Ana, olhando para seu bebê, "é que agora eu sei como ser uma boa mãe. Eu sei como amar incondicionalmente, porque eu experimentei esse amor depois de ser salva." Clara abraçou Ana e seu bebê, sentindo que o círculo de seu trabalho tinha se completado de uma maneira que ela nunca tinha imaginado. Não só tinha ajudado a salvar Ana de uma situação terrível, mas tinha contribuído para quebrar um ciclo de abuso que, de outra forma, poderia ter continuado por gerações. Durante seu discurso naquela noite, Clara compartilhou a história de Ana com a audiência. "Quando salvamos uma criança", disse, "nós não estamos apenas mudando uma vida, nós estamos mudando o futuro de todas as vidas que essa criança tocará. Nós estamos criando um legado de amor que se estende por gerações." Enquanto saía do fórum naquela noite de mãos dadas com seu pai, Clara olhou mais uma vez para o lugar onde tinha estado limpando anos atrás. Mas desta vez ela viu algo diferente. Viu o ponto de partida de uma revolução silenciosa de bondade que tinha mudado centenas de vidas. "Sabe de uma coisa, pai?", disse Clara, enquanto caminhavam para o estacionamento. "O que, meu amor?" "Agora eu limpo meu próprio quarto, mas só porque eu quero.
Não porque eu tenho que ser boa o suficiente para ficar. Era a mesma frase que ela tinha dito anos atrás, mas agora tinha um significado ainda mais profundo. E ele sussurrou de volta: Você nunca precisou ganhar seu lugar. Você sempre foi suficiente. Clara caminhou ao longo do corredor do fórum, envolta na luz tênue que se filtrava pelas vitrais antigos. Ao seu lado, o juiz, agora para todo seu pai, a segurava pela mão com a firmeza de alguém que decidiu nunca mais soltá-la. A noite tinha caído por completo, e as lâmpadas da rua projetavam sombras alongadas sobre a pedra polida. Era quase um ritual para Clara passar por aquele corredor. Cada parede, cada passo, lembrava o quanto sua vida tinha mudado, e também o quanto sua voz interior tinha se fortalecido. Ao sair do prédio, uma brisa fresca roçou seu rosto. Respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar úmido da noite. Pensou nos anos que tinha passado agachada, limpando o chão como se fosse invisível. Naquela menina assustada que tinha acreditado ser lixo, e que, no entanto, guardou no bolso um pequeno martelo de madeira que a conectava com a primeira faísca de esperança que alguém anos atrás lhe havia dado. Aquele brinquedo gasto e com lascas nas extremidades era agora seu talismã, testemunha de uma transformação impossível de descrever com meras palavras. O juiz a conduziu até o veículo estacionado em frente à entrada principal. Abriu a porta traseira para que Clara entrasse primeiro, como sempre fazia, lembrando as primeiras noites em que ela tremia antes de se atrever a sequer pôr um pé naquele assento. Desta vez, o cheiro de couro e madeira lhe pareceu familiar, reconfortante. Aquela caminhonete tinha sido testemunha de suas primeiras risadas genuínas e de seus mais profundos soluços. «Poderíamos fazer uma parada antes de voltar para casa?» perguntou Clara, enquanto se acomodava em seu lugar, o martelo de madeira repousando sobre seu colo. Seu pai a olhou com aquela expressão que, mesmo depois de uma década, ele não conseguia esconder completamente um vislumbre de espanto e um profundo orgulho. «Claro», respondeu. «Onde você quer ir?» «Quero ir no parque onde a Helena e eu nos encontramos a primeira vez», disse ela com voz suave, quase trêmula. Aferrou-se ao martelo como se fosse um pedaço de sua infância que ainda precisasse segurar. O juiz assentiu e conduziu lentamente até aquele parque. Os postes de luz desenhavam círculos amarelados sobre a grama e os caminhos de cascalho. Muitos bancos jaziam vazios. Apenas alguns casais de idosos passeavam com a calma de quem aprendeu a saborear cada instante. Para Clara, aquele parque simbolizava tanto o que ela tinha sido, quanto o que ela tinha evitado se tornar um lugar de encontros dolorosos e, ao mesmo tempo, de possíveis reconciliações. Assim que desceram do carro, o ar ameno da noite lhe acariciou novamente o rosto. Houve um silêncio breve, carregado de sentidos. Logo, Clara avançou para um dos balanços, subiu nele e se impulsionou com suavidade. Queria sentir a doce sensação de ir e vir algo que tinha ingenuamente acreditado ser impossível, quando sua vida se resumia a ordens e a castigos, a um espaço reduzido e sujo, onde se supunha que ela deveria permanecer calada. «Às vezes eu lembro daquela tarde», disse Clara enquanto os galhos das árvores roçavam seu cabelo em um murmúrio quase musical. «Lembro do cheiro da terra molhada, das folhas crocantes e da maneira como meus pés mal tocavam o chão quando o balanço balançava. Foi um dos poucos instantes em que senti calma, embora eu não soubesse ainda o que era a segurança. O juiz, encostado em uma árvore próxima, a observava sem interromper. Sabia que aquele momento era dela que a menina, que tinha sido guardada em armários e explorada sem piedade, a menina que mal sabia sorrir precisava honrar seu próprio passado para poder seguir em frente. Ele tinha aprendido a respeitar esse processo. As palavras não se inventavam nem se forçavam. Deviam surgir de sua experiência, de sua dor e dos pedaços de esperança que ela mesma havia cultivado. «Agora eu já sei o que é segurança», continuou Clara. «E eu não mudaria um segundo do que vivi, porque se não fosse por tudo aquilo eu não estaria aqui olhando para essas estrelas sem medo». Parou por um instante. Baixou o olhar para o martelo de madeira. «Este martelo me ensinou que alguém acreditou em mim quando eu tinha parado de acreditar em mim mesma. Foi um pequeno gesto, mas salvou minha vida». O juiz sentiu o peito oprimido e se aproximou dela,
pondo uma mão em seu ombro. Há muitos anos, quando tinha resgatado aquela menina, jamais imaginou que aquele martelo gasto seguiria vivo tanto tempo, simbolizando uma corrente de bondade que nem ele mesmo teria previsto. Te salvou, e à sua maneira me salvou também, disse ele com a voz embargada. Você me ensinou que a justiça não se defende só em sentenças, mas em cada ato de humanidade que ocorre fora deste prédio. Cada vez que uma pessoa decide se ajoelhar na altura de uma criança que sofre, está mudando o mundo. Clara interrompeu seus impulsos e o olhou. Me salvou. Era como se quisesse comprovar se a frase te salvou tinha o mesmo significado. Para ambos. Com um simples gesto, o juiz assentiu. Sim, porque quando eu te vi pela primeira vez eu pensei que estava te resgatando. Mas a verdade é que foi você quem me mostrou o caminho. Você me ensinou algo essencial, que até a justiça mais rigorosa deve se nutrir de compaixão, e que cada vida, por menor que pareça, contém a semente de uma grande mudança. Clara parou de se balançar e desceu do balanço. Caminhou em direção ao pai e o abraçou com força. Durante um instante, o mundo inteiro pareceu parar à noite. O parque, as árvores, a cidade. Só existiam os dois respirando o mesmo ar, compartilhando um vínculo que ia além de qualquer laço biológico ou formalidade legal. Era um vínculo forjado na esperança, na defesa incansável da dignidade humana. Um farfalhar de folhas lhes lembrou que o tempo não parava. A lua espalhava sua luz sobre a grama e Clara se separou levemente para olhar para seu pai nos olhos. Pai, eu tenho pensado no meu futuro, disse com a resolução que só a experiência pode infundir. Eu quero estudar direito, mas não para me tornar juíza. Eu quero ser advogada de crianças, quero que minha vida se dedique a proteger quem não pode se proteger sozinho. O juiz, emocionado, tomou suas mãos e por um momento houve um silêncio que falava de sonhos herdados. Ele tinha sonhado muitas vezes em formar alguém igual de apaixonado pela justiça, mas ver essa mesma paixão transbordar nos olhos de sua filha nascida de um sofrimento pessoal lhe produzia uma alegria que não cabia em palavras. Você vai ser meu amor, prometeu. E quando esse dia chegar, eu estarei aí para te apoiar em cada decisão. Porque se eu aprendi algo, é que a luta pela justiça é árdua, especialmente quando você protege os mais vulneráveis. Mas também é a tarefa mais nobre que um ser humano pode assumir. Naquele momento, enquanto os vagalumes começavam a brilhar nos arbustos próximos, Clara imaginou sua vida dentro de alguns anos. Salas de aula repletas de livros, debates inflamados sobre direitos, crianças e meninas encontrando uma voz em sua presença. Pensou naquelas crianças e meninas que ainda estariam em porões, em armários, em corredores escuros, temendo gritar. Queria levantar a mão e prometer a cada um deles que não estavam sozinhos, que alguém viria libertá-los de seu silêncio. Voltaram para a caminhonete e no trajeto de volta compartilharam confidências sobre o que aconteceria no dia seguinte. Clara assistiria às aulas normais, mas além disso, teria tutorias para se preparar em direito e aprender a falar em público. O juiz tinha arranjado que os melhores advogados de casos de família a orientassem convencidos de que sua perspectiva única, baseada em uma infância de privações, poderia se tornar um instrumento de mudança mais poderoso do que qualquer teoria jurídica. Os primeiros meses daquele plano se tornaram um turbilhão de atividades. Clara passou de ser uma menina que mal sabia o que era uma escola a assumir uma rotina ajustada. Aulas regulares pela manhã, psicoterapias e oficinas de expressão emocional à tarde e estudos de direito à noite, com um horário adaptado à sua idade. Era um desafio enorme para alguém que apenas uma década atrás vivia na periferia da infância mesma, mas a determinação que brilhava em seus olhos cada vez que recitava um artigo da Declaração dos Direitos da Criança era a prova de que ela se alimentava de algo maior do que ela mesma. Na escola, alguns colegas a olhavam com curiosidade, como se ela fosse um livro aberto que ninguém ousava ler. Com o tempo, as conversas no refeitório, os projetos em grupo e as exposições em sala de aula fizeram com que aquelas crianças soubessem que Clara não era só a menina do juiz, era Clara a que tem histórias tão fortes que parecem tiradas de um livro de aventuras. Ela compartilhava fragmentos de seu passado,
não para se deleitar no drama, mas para ensinar que cada obstáculo pode se tornar um degrau rumo ao desejo de ajudar outros. A professora de literatura Dona Garcia tornou-se um pilar em sua formação, acadêmica, incentivando-a a escrever ensaios sobre justiça social e a participar de concursos de oratória. Cada vez que Clara se sentia sobrecarregada, pensava no olhar compassivo daquele juiz que a resgatou e no ligeiro peso do martelo de madeira em seu bolso. Era uma lembrança inequívoca de que sua voz podia levantar outros assim que ela não se deixasse vencer pela vergonha ou pelo medo. Passaram os meses e depois os anos. Clara oferecia palestras em congressos de bem-estar infantil. Criou um blog em que contava histórias de crianças resgatadas, sempre com a permissão de suas famílias e cuidadores, é claro. O blog cresceu tanto que logo se transformou em uma plataforma de voluntariado onde advogados, psicólogos e assistentes sociais ofereciam seu tempo para assessorar quem precisasse, não importando a distância geográfica. Um dia ela recebeu um convite para visitar uma cidade vizinha, onde um grupo de faxineiros denunciou um caso de exploração infantil. Ao chegar, Clara se encontrou com uma menina de 7 anos, chamada Mariana, curvada sobre o chão de uma sala de espera abandonada, limpando desesperadamente os vidros embaçados da porta principal. Aquela cena, embora distinta em detalhes, a lembrou de si mesma 8 anos atrás com o pano na mão, e o medo aninhado em cada músculo de seu corpo. Ajoelhou-se ao lado dela e lhe ofereceu a mão. Mariana a olhou com desconfiança, mas aquela voz, suave e firme de Clara, conseguiu em questão de segundos que a menina largasse o pano e se apoiasse em seu ombro. Enquanto a levava para um lugar seguro, Clara compreendeu que seu programa Mãos Pequenas Corações Gigantes tinha ganhado vida própria. Sua voz ressoava além da cidade onde tudo tinha começado e agora era capaz de derrubar muros que pareciam inabaláveis. O trabalho continuou e se tornou cada vez mais complexo, pressões políticas, burocracia excessiva, casos que esbarravam em conflitos de interesse. Houve ocasiões em que Clara sentiu que a maré de injustiças a superava uma noite depois de um dia exaustivo de audiências e entrevistas. Ela se jogou na poltrona de seu escritório, com a mente em pedaços. Foi então que seu pai, que ligava para ela todas as noites para perguntar como ela estava, lembrou que cada criança salva não era apenas um caso encerrado, mas uma chama acesa para outros. Essa metáfora lhe devolveu a esperança e a impulsionou a não desistir. O aroma delicioso do café recém-feito acompanhava as intermináveis jornadas no fórum, onde Clara fazia sua voz ser ouvida com argumentos fundamentados em sua experiência pessoal. Ela não falava mais do papel de vítima, mas do papel de advogada ferozmente decidida a marcar precedentes legais. Cada vez que ela recitava um parágrafo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sala ficava em silêncio, reconhecendo que aquela mulher tão jovem tinha transformado sua história em um estandarte para a reforma legal. Com o tempo, Clara se formou na Faculdade de Direito com honras. Sua cerimônia de formatura foi talvez a mais emotiva que a universidade já recordasse seus colegas. A ovacionaram sabendo que seu sucesso era mérito não só de sua inteligência, mas de sua coragem para desafiar um destino que parecia escrito em pedra. O reitor, em seu discurso, mencionou que Clara tinha revivido a verdadeira razão das letras jurídicas, proteger o ser humano, antes que o Estado lembrar que as leis existem para salvar vidas, não para empurrá-las para a invisibilidade. Terminada a cerimônia, Clara saiu para o pátio principal vestida com beca e capelo e se dirigiu a um jardim onde um flamboyante antigo parecia observá-la com paciência. Olhou para o céu onde um sol do meio-dia iluminava tudo com uma clareza quase poética. Ali estava seu pai no meio da multidão cumprimentando-a com um sorriso que enchia de orgulho seu rosto. Ela correu para ele e o abraçou com uma força que prometia não soltá-lo jamais. "Você conseguiu", disse o juiz, sua voz rouca pela emoção. "Nós conseguimos", respondeu Clara, apertando sua mão com ênfase. Seu apoio foi a chave de tudo. Nos dias seguintes, Clara recebeu ofertas de escritórios de advocacia,
renomados convites para bolsas de estudos no exterior e a proposta de coordenar uma equipe de proteção infantil em uma organização internacional. No entanto, a única opção que realmente importava era aquela que lhe permitiria voltar para sua cidade natal e continuar o trabalho de campo que a tinha definido desde o princípio: salvar crianças que, como ela, um dia acreditaram que sua dignidade não importava. Abriu um pequeno escritório na mesma cidade onde tinha sido resgatada anos atrás. Compartilhava o prédio com os serviços sociais e uma clínica pediátrica de atendimento gratuito. Ali, transformou cada canto em um oásis de esperança, paredes pintadas com murais de cores vivas, que ela mesma esboçou ilustrando crianças, brincando livros abertos e mãos que se estendiam para ajudar. No centro do corredor, sobre uma mesa redonda, estava exposto seu martelo de madeira, protegido por uma vitrine de cristal. Abaixo, uma placa dizia simplesmente: "Nunca subestime a força de um ato de bondade." De segunda a sexta-feira, profissionais de diferentes disciplinas chegavam àquele escritório para coordenar resgates, oferecer terapia e fornecer assessoria jurídica. Cada manhã, Clara inaugurava o dia com uma reunião breve, onde convidava a todos a lembrar que seu trabalho não era apenas um trabalho, mas uma promessa de amor feita carne. Às vezes segurava o martelo de madeira na mão e o mostrava à sua equipe. "Este é o martelo que me lembrou que a esperança existe", dizia. Foi um gesto humilde, um juiz oferecendo um brinquedo. Mas esse pequeno ato mudou o curso da minha vida. Vocês nunca sabem o impacto que pode ter um gesto de compaixão em quem o recebe. Por isso, façamos com que cada criança que encontrarmos saiba que sua vida vale tanto quanto a de qualquer um. Naquele mesmo prédio, um moinho de ideias era posto em marcha a cada dia, projetos de reinserção escolar, parcerias com empresas para bolsas universitárias, oficinas de arte e escrita para que as crianças encontrassem sua própria voz. Cada caso que entrava era analisado com o rigor de uma equipe multidisciplinar, que sabia como detectar sinais sutis de sofrimento. Uma menina que apresentava um atraso inexplicável no desenvolvimento escolar. Uma criança que sofria ansiedade ao ver a hora do fechamento da escola. Um adolescente que fazia trabalhos noturnos em lanchonetes em troca de apenas algumas moedas. Com frequência, Clara lembrava sua própria história, como foi difícil entender que a comida podia ser apreciada sem medo, que um abraço podia ser sustentado sem esperar nada em troca. Quando as crianças passavam por aquele escritório, ela procurava olhá-las nos olhos e deixar claro que sua presença ali não era fruto de uma casualidade, mas da convicção profunda de que, com ajuda, elas também poderiam reconstruir seus sonhos. O tempo foi desfiando histórias incríveis. Uma criança que inspirou a prefeitura a melhorar a infraestrutura dos parques de seu bairro, um grupo de meninas que formou um coral infantil para tornar visível o trabalho infantil na mídia, um adolescente que, graças ao acompanhamento psicológico, decidiu abrir um abrigo para crianças em situação de rua. Cada vez que surgia uma notícia no jornal sobre alguma daquelas conquistas, a alma de Clara se enchia com uma mistura de surpresa e gratidão. "Será que tudo isso começou comigo?", pensava. E logo compreendia que não era ela sozinha, era a rede de apoio que se havia tecido. Pais adotivos, professores, assistentes sociais, médicos, crianças que se sustentavam mutuamente. Anos depois, quando foi aprovada uma reforma legal que endurecia as penas contra quem explorasse menores, o nome de Clara ressoou nos corredores do Congresso. Conselheiros de política pública a convidaram para integrar comissões para reformar a maneira como as leis penais tipificavam o abuso infantil. Quando ela aceitou naquela mesma noite, gritou de emoção em algum lugar da cidade. Alguma menina de 6 anos deixaria de tremer, sabendo que havia alguém disposta a defendê-la. Na última audiência, onde ela mesma testemunhou os senadores, escutaram cada palavra com atenção. Descreveu como um sistema eficaz não se limita a punir, mas previne e acompanha. Uma criança não deve esperar ser vítima para que o Estado haja. Devemos construir redes de detecção precoce, envolver profissionais e a comunidade, para que cada vez que uma menina ou um menino gritar no vazio, haja alguém escutando. Devemos tirar a palavra lixo
Ao pronunciar essa frase, muitos ali tiraram os óculos e enxugaram alguma lágrima. Com o tempo, ela não só protegia as crianças de sua cidade, ela se tornou referência nacional viajando a fóruns internacionais, ensinando seu modelo com tanta credibilidade que outras nações o adotaram ou o adaptaram. Em reuniões com delegados africanos, latino-americanos e asiáticos, Clara mostrava dados, histórias e modelos de intervenção prática. Explicava que a verdadeira eficácia reside em combinar a formação jurídica com a empatia profunda, sabendo que cada criança é um universo em si mesma. Enquanto isso, seu pai, o juiz que a resgataria muitos anos atrás, se aposentou. No entanto, continuou indo ao escritório de vez em quando, não para sentenciar casos, mas para oferecer sua experiência de mentoria. Às vezes, em conversas informais, ele comentava com Clara: "Você fez algo que nem nos meus dias de magistrado eu sonhei em alcançar, converter sua história em uma bandeira de esperança para milhares de crianças." "Eu não teria conseguido sem você", respondia Clara. "Mas sabe de uma coisa, pai? No final eu entendi que não podemos mudar o passado das crianças, mas podemos mudar seu futuro, e isso é o que importa." Com os anos, a relação pai-filha se transformou em uma fraternidade de ideais compartilhados. Apesar de a idade cobrar seu preço do juiz, as costas um pouco encurvadas, as mãos tremiam levemente, ele nunca deixou de sonhar. Juntos, eles escreveram um livro que combinava a perspectiva de um magistrado sobre o abuso infantil e a voz de uma sobrevivente transformada em advogada de direitos humanos. O livro se tornou leitura obrigatória em faculdades de direito e manual de treinamento para assistentes sociais. Um dia, Clara recebeu um convite especial: participar de uma cúpula de ex-alunos e heróis locais que seria celebrada no parque onde anos atrás ela tinha revivido sua inocência. Essa cúpula buscava inspirar novas gerações a se comprometerem com causas sociais. Quando se aproximou daquele parque agora remodelado, graças a projetos comunitários, viu que os balanços antigos tinham sido pintados com cores vibrantes. Sobre um deles, um pequeno cartaz dizia: "Balanço da Esperança", com uma dedicatória breve: "A Clara Santos por nos ensinar que toda criança merece uma infância." Seus olhos se encheram de lágrimas. Sentou-se naquele balanço e se deixou balançar, sentindo mais uma vez como o vento acariciava sua bochecha. De repente, na multidão apareceu uma criança com mais ou menos 6 anos segurando um martelo de brinquedo. Se aproximou com timidez e, sem medo, entregou o martelo a Clara. Era uma réplica do seu, feita pela marcenaria vocacional do centro comunitário. Diariamente, aquele ateliê fabricava pequenos brinquedos para presentear crianças resgatadas. A criança lhe disse com uma maturidade surpreendente: "Eu fiz para você, para que você se lembre de que a bondade se multiplica." Clara o abraçou com emoção e, ao mesmo tempo, notou que seu pai a observava com um sorriso tão amplo que quase parecia iluminar o parque inteiro. "Pai", disse ela apontando para a criança, "olha o que acontece quando um ato simples se torna inspiração. Isso é o que eu chamo de justiça que transcende os tribunais, justiça que floresce nos corações." Naquela tarde, mãe e filho, ela e o juiz, sentaram-se em um banco próximo, observando as crianças brincarem. O juiz pegou a mão de Clara e sussurrou: "Eu te disse que toda a vida importa, mas eu jamais imaginei que sua vida transformaria tantas outras. Você conseguiu algo que nem mesmo meus anos de carreira me permitiram sonhar, revitalizar a fé na capacidade de mudar o mundo." "E eu aprendi isso com você", respondeu Clara. "Você me ensinou que às vezes basta se ajoelhar para olhar um pequeno nos olhos." Logo desse contato, surgem correntes de bondade que ninguém pode romper. O sol descia no horizonte, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Clara sentiu que aquela cena final, aquele momento compartilhado com seu pai, representava a culminação de uma jornada que começou na mais escura das solidões. O ciclo estava completo. A menina que tinha sobrevivido ao abuso agora inspirava esperança. O juiz que a tinha salvado se tornava espectador orgulhoso da obra que sua filha estava escrevendo a cada dia. Enquanto as últimas luzes do crepúsculo envolviam o parque, Clara se incorporou e olhou para seu pai com um sorriso
que misturava gratidão, amor e determinação. Sabe, disse ela, ainda há muito por fazer, mas eu me sinto pronta para os desafios que vierem, porque cada vez que uma criança acreditar que não importa, terei este martelo para lembrar que sim importa, e embora pareça um objeto simples, sua mensagem é infinita, você é suficiente. O juiz assentiu, consciente de que sua missão compartilhada continuaria geração após geração, e enquanto pai e filha caminhavam juntos para a saída com a sombra se alongando atrás deles, o parque ressoava com as risadas de crianças que jamais teriam que limpar um fórum para existir. A justiça, em sua forma mais pura, brilhava em cada gesto de quem tinha decidido acreditar na dignidade de cada vida. E essa luz, alimentada pelas mãos pequenas e corações grandes de tantas pessoas, nunca se apagaria. Parabéns, escreva. Chove nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.